O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Foi concebido a partir da Constituição de 1988, que garantiu a universalização do sistema de saúde no Brasil. E apesar dos enormes desafios, dada as dimensões territoriais e populacionais, ele foi e tem sido fundamental durante o período de pandemia do Covid-19. Diante deste cenário, nós vamos discutir no programa de hoje o futuro do SUS, com a especialista em saúde pública e investimentos no setor, a professora do Departamento de Economia da PUC São Paulo, Rosa Marques, e também com o presidente da Associação Paulista de Medicina, o doutor Luiz Gomes do Amaral. Obrigado, senhores, pela participação com a gente. Muitíssimo obrigado, é um prazer estar com vocês. Sim, obrigada. Tá certo, estes os nossos dois participantes de hoje. E para a gente começar a discutir aqui no Decisões e Argumentos, essa questão da pandemia realmente trouxe à tona como que funciona o SUS no país, porque ele sobrevive, né? Acho que é mais do que fundamental a existência do SUS. Não tem dúvida. Eu acho que a pandemia, para quem ainda não tinha conclusões firmes a respeito, mostrou claramente a importância de nós termos um sistema único e universal de saúde. Único, eu quero dizer, um sistema que é integrado, um sistema que reúne todas as possibilidades de atenção nesse campo. Agora, Rosa, o SUS, ele sai fortalecido ou não, pós-pandemia? Sim, eu acho que ele sai muito fortalecido. Aliás, não é só o SUS que sai fortalecido. Todos os sistemas públicos que existem no mundo, eles saem fortalecidos nessa pandemia. Eu imagino que nas próximas questões que a gente vai discutir, nós vamos falar das dificuldades que o SUS enfrentou nesses últimos anos, na verdade, desde sua criação. Mas, apesar disso, houve uma ressignificação da importância do sistema público e, por isso, ele sairá fortalecido. O que não quer dizer que a gente vai ter tempos melhores, né? Na discussão de orçamento, alocação de recursos e mesmo na organização das ações e serviços de saúde. Apesar dos diversos problemas institucionais do SUS e questões também inerentes aos usuários, a gente sabe da importância dele e notamos isso durante a pandemia. É mais ou menos por aí, doutor José Luiz? A essência dele, né? Isso, sim. Usando as últimas expressões da professora Rosa, eu fiquei aqui imaginando que, como um conceito, os sistemas universais de saúde eles saem fortalecidos, sim, muito fortalecidos desta situação, desta crise, desse desastre sanitário, né? Mas o SUS, mais do que um modelo efetivo, ele é um conceito, é uma ideia que resta ser materializada. É um ideal que tem sido perseguido ao longo desses anos, mas ele precisa se tornar mais efetivo. Aqui nós vamos encontrar um sistema fortalecido enquanto conceito, mas extremamente desgastado em função do esforço que foi despendido está sendo despendido, né, na atenção a essa pandemia e a sobrecarga que nós vamos assistir no sistema de saúde nos próximos meses, talvez anos, porque 6 meses interrompendo a assistência habitual às doenças que continuam assolando a nossa sociedade, né? Isto vai representar uma quantidade muito grande de agravos. Nós provavelmente vamos ter transferidos para o SUS um contingente relativamente importante de pessoas que saem do sistema suplementar, uma vez que é provável que essa crise econômica que temos adiante represente uma quantidade muito grande de desempregados, e isto representa uma sobrecarga
significativa no Sistema Único de Saúde. E nós teremos o país numa situação ainda mais grave do que se encontrava no ano passado, do ponto de vista econômico, o país enfrentando uma recessão muito grande, e isso vai ter impacto importante na saúde. Portanto, eu entendo que o SUS sai fortalecido enquanto conceito, mas ele enfrentará imensas dificuldades do ponto de vista operacional. O que o tornaria mais efetivo, professora Rosa, até pegando o gancho do Dr. José Luiz? Bom, para responder essa pergunta, ou antes de responder o que você perguntou agora, eu queria esclarecer a minha resposta anterior, porque eu concordo com o doutor, mas eu acho que se trata de esclarecer a questão do fortalecimento do SUS. O doutor falou de que é um fortalecimento da ideia, né? Então, gostaria de trabalhar um pouco em cima disso. Por quê? Porque nós falamos, né, da criação do SUS na Constituição de 88, no processo de redemocratização do país, que, na verdade, foi o ápice, né, daquele movimento de redemocratização, e no caso da saúde, o movimento sanitarista, que vem lá da década de 70, mas naquele momento não foi o conjunto da sociedade que abraçou o SUS. Os trabalhadores qualificados junto ao mercado formal de trabalho, estou pensando particularmente nos metalúrgicos, que eram muito importantes naquela época, hoje não mais por causa da revolução tecnológica, né? Eles colocavam na pauta de reivindicação, nas discussões de seus acordos coletivos, não era sistema público, eles colocaram em planos de saúde, e assim é. Nós temos 25% da população brasileira, hoje está um pouco menos por causa da crise, né, que só visualiza planos de saúde. Então, quando a gente fala ressignificação, fortalecimento, é porque, por incrível que pareça, alguns setores da classe média se deram conta da importância do SUS. Tá? Então, nesse sentido, há um fortalecimento. E também há um fortalecimento pelas ações que o SUS está fazendo de forma integrada, não integrada como nós gostaríamos, né? Entre o Ministério da Saúde, estados e municípios, mas está aparecendo. Agora, não resta dúvida que não só os agravos vão se complicar no segundo momento, como o doutor falou, né? Mas como do lado da área da economia virá a continuidade para pior da política de financiamento. Não sei se me ficou claro. Sim, sim. Agora, até mesmo pelo que disse a professora, doutor José Luiz, em relação ao SUS ser defendido até pela classe média desde o início da pandemia, uma visão diferenciada de certa forma. E o senhor acredita que mesmo quem tem planos particulares, portanto, passam a defender este modelo aqui no país diante desta situação pandêmica? É uma outra visão a partir de agora? A professora Rosa captou uma nuance muito interessante aqui da percepção que as pessoas têm sobre o sistema de saúde. Porque, de fato, muitas pessoas usuárias do sistema de saúde suplementar se sentiam satisfeitas, vamos dizer, e só viam esse segmento do sistema de saúde. Mas o que nós estamos observando aqui é o contrário. Todos agora temos a consciência clara. Os que utilizam o sistema suplementar e os que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que deve ser uns 75% da população, todos temos a consciência absoluta que todos nos servimos do sistema público de saúde. O sistema de saúde suplementar, como bem diz o nome, ele satisfaz parte das necessidades, mas todo brasileiro, os 210 milhões de brasileiros, todos nos beneficiamos e precisamos do sistema único de saúde e do sistema público de saúde. Portanto, aqui essa consciência está bem clara ao longo desse desafio que nós estamos enfrentando. Professora Rosa, para a gente fechar este primeiro bloco, os pontos frágeis do SUS, ele realmente sofre do subfinanciamento? Olha,
atualmente ele não sofre de subfinanciamento, e sim de desfinanciamento. A caracterização de subfinanciamento, nós que trabalhamos com a economia da saúde, caracterizamos até dezembro de 2016. Ou seja, por que a gente falava subfinanciamento? Porque se instituiu um sistema único de saúde, né? No sentido de garantir a universalidade enquanto das ações de serviço de saúde a todos, de forma integral e, por isso, então, único, mas também único na forma organizativa, Estado, municípios e governo federal, o que significava um desafio enorme, né? E durante todo o tempo de vigência, até dezembro de 2016, né? Os recursos que foram alocados para o Sistema Único de Saúde eram absolutamente insuficientes quando se comparava, quando se tinha como parâmetro sistemas mundiais do mesmo porte, perdão, não do mesmo porte, mas da mesma natureza. Já que eu falei porte, é engraçado, né? Todo mundo diz, não, o SUS é o maior sistema do mundo. Ele é o maior sistema do mundo quando se pensa a população que ele tem que cobrir, mas ele não é o maior sistema do mundo quando a gente pensa em recursos que são alocados no per capita dessa população de 210 milhões de brasileiros. Tá? E por que eu falei dezembro de 2016? Porque dezembro de 2016 é quando é aprovada a emenda condicional 95, também chamada de teto dos gastos, né? A partir daquele momento, de 17 em diante, nós começamos a ter uma perda de recursos se comparado às regras que estavam estabelecidas até dezembro de 2016. Então, nós vivemos um período de desfinanciamento. É claro que agora, com a pandemia, houve um aporte maior de recursos do governo federal, mas vocês têm acompanhado que a utilização da disponibilidade dos recursos está sendo muito aquém do que estava se pensando. E você também tem o aporte, principalmente, de alguns governos, né, estaduais. Então, essa é uma modificação, mas isso não significa que, passada a pandemia, a lei do equilíbrio fiscal, que é defendida na Emenda Constitucional 95, vai perdurar, ao perdurar, vai novamente trazer um problema de desfinanciamento. A gente vai para um breve intervalo aqui no Decisões e Argumentos e, na sequência, a gente volta a essa discussão sobre o Sistema Único de Saúde.